A história que eu vou contar pra vocês hoje é sobre o dia que eu fiquei com o namorado da minha irmã, depois dela ter ficado com o meu. Ei, fica aí que tem história nova. Eu e a minha irmã, nós nunca fomos muito amigas. Pelo contrário, a gente sempre se deu muito mal, sabe? A nossa diferença de idade era de apenas 2 anos. Mas as nossas personalidades eram completamente opostas. Então isso fazia com que a gente não se desse bem. E a minha irmã sempre foi o tipo de pessoa oferecida, sabe? Que dava em cima de todo mundo e aquilo me incomodava muito porque era algo totalmente diferente do que eu sou. Enfim, eu comecei a namorar e a minha irmã estava solteira. Tava ali namorando por mais ou menos 1 ano, quando eu descobri que o meu namorado e a minha irmã estavam tendo um caso. E eu descobri isso após ter pego o celular dele, quando eu comecei a desconfiar que ele tinha outra pessoa. Óbvio que eu fiz o maior escândalo com ele, foi a maior confusão, gritaria e tal. E ele veio com aquela história de que foi ela que deu em cima de mim, não sei o quê. E de fato, eu olhei todas as mensagens, porque ele achando que me provando que foi ela que deu em cima dele, eu ia perdoar, né? Mas eu acabei vendo todas as mensagens que ele me mostrou. No início foi ela que começou a mandar mensagem pra ele, a dar em cima, a falar pra ficar com ela, que isso, que aquilo. Mas não muda o fato de que ele me traiu do mesmo jeito. Então eu terminei com ele, eu não perdoei, mas eu também fiquei com muita raiva dela pelo fato dela não ter me respeitado também. Aquilo abalou ainda mais a nossa relação. Era um inferno dentro de casa. Os nossos pais queriam que a gente se entendesse, né? Porque para os pais, ver as suas 2 filhas brigando é um sofrimento, né? Mas enfim, a gente brigou muito feio e tipo, a gente morava na mesma casa, mas a gente não trocava uma palavra sequer. E detalhe, ela abria a boca pra dizer que o meu namorado tinha me trocado pra ficar com ela, que ela era mais bonita do que eu, que ela não se arrependia porque isso mostrava que ela era melhor do que eu. Enfim, gente, só essas coisinhas aí que vocês podem imaginar. Eu ignorava a todo custo porque pra mim nem valia mais a pena. Passou mais ou menos uns 6 meses que eu tinha terminado meu namoro, a minha irmã apareceu namorando. Quando ele ia na minha casa, a gente se cumprimentava assim, muito superficial, a gente não tinha muito contato, eu não tratava ele mal, até porque eu não tinha nenhum problema contra ele. Ele namorava minha irmã e o meu problema era com ela, mas ele sempre foi educado comigo e eu sempre fui educada com ele. Só que não demorou muito pra eu começar a perceber que ele ficava me olhando, que ele ficava me encarando. E pra em alguns momentos em que a gente acabava ficando sozinhos, às vezes na sala ou na cozinha, ele falava algumas coisas que dava a entender que ele tava dando em cima de mim. Então eu pensei na minha cabeça, né? Quer dizer que o namorado da minha irmã pilantra tá querendo ficar comigo? Tendo que alguns meses atrás ela deu em cima e ficou com o meu namorado. E parece uma boa pegadinha do destino, né? Parte 2. Quando eu percebi que ele tava dando em cima de mim e eu lembrei de tudo que ela tinha me feito, eu não perdi a chance. Eu sei que vocês vão falar que eu me rebaixei, que eu agi igual a ela, que se eu fiz isso é porque eu sou igual ou pior do que ela e tal. E, gente, naquele momento, eu só pensei em tudo que ela tinha me feito de ruim e toda a raiva que ela tinha feito eu passar. Então, quando eu percebi que ele tava dando em cima de mim e queria ficar comigo, eu comecei a dar confiança sim pra ele. Bom, nós começamos a conversar, começamos a trocar mensagens, começamos a sair e começamos a ter um caso. E depois de algumas semanas ficando, eu não tinha pretensão nenhuma de esconder aquilo, eu fui lá, eu mesma, bati fotos minha com ele em momentos íntimos e mandei pra ela. Eu mandei pra ela e ainda coloquei assim na legenda: pode ser que o meu karma venha, mas o seu já chegou. Eu bloqueei ela na hora no WhatsApp, né? Eu ia encontrar ela em casa à noite, mas naquele momento eu bloqueei porque eu queria enfrentar ela cara a cara e não por telefone. E aí ela ligou pra ele, foi a maior confusão, ele perguntando por que eu tinha feito aquilo e tal, e eu falei pra ele que não adiantava ele se fazer de vítima porque ele também não valia nada. E quando eu cheguei em casa à noite, eu não me escondi, eu fui direto no quarto dela pra conversar com ela. Nossa, ela veio pra cima de mim, ela tentou me bater, foi a maior confusão, os meus pais tentaram separar a gente, ela se fez de vítima pros meus pais, falando que eu tinha ficado com o namorado dela apenas porque eu era uma infantil, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu não valia nada. E eu falei pra ela que ela só tava incomodada porque ela tinha encontrado alguém pior do que ela. Os meus pais me repreenderam muito, acreditem ou não, tipo, quando aconteceu comigo, eles brigaram lá com ela e tal, mas depois esqueceram. E quando fui eu que fiz, eles me repreenderam e muito. Inclusive, eu fiquei até de castigo. A nossa relação já não era boa mesmo, então pra mim não fazia muito diferença. No final de tudo, eu ainda encontrei com ele um dia depois pra conversar sobre aquilo. Ele tentou fazer lá a confusão dele, a brigar comigo, tudo, mas eu realmente nem tava nem aí pro que ele pensava ou deixava de pensar de mim. Falei pra ele parar de me perturbar, porque pra mim aquele assunto já tava encerrado. Faz bastante tempo que isso aconteceu. Eu e a minha irmã, a gente ainda mora na mesma casa, porque ainda não temos condições de sair, nem eu e nem ela. Mas a gente não se fala desde essa situação. E olha que faz tempo, faz anos. Mas de qualquer forma eu não me arrependo pelo que eu fiz, porque, como eu falei, ela mereceu. Mas enfim, essa é a minha história.